Bom, gente, então, essa primeira aula aqui de multivariada vai ser sobre análise de agrupamento hierárquico, o tema da aula de hoje. Então, né, o que a análise de agrupamento hierárquico faz? É uma técnica que junta várias variáveis de um banco de dados e aí verifica quais indivíduos têm maiores similaridades. Aí a gente vai agrupar indivíduos com maior similaridade com respeito àquelas variáveis que a gente vai utilizar. Então, se eu pensar nisso num plano com uma variável só, vou pegar, por exemplo, o nível de glicose. Então, o que eu poderia fazer é agrupar os indivíduos que têm glicoses mais próximas e separar os indivíduos que têm, no outro grupo, indivíduos que têm glicoses mais diferentes entre eles, né? De tal forma que a gente pudesse formar dois, três ou quatro grupos de perfis, né, com relação a essa variável. Mas só que o que a gente vai fazer aqui é num contexto muito mais amplo, vai ser com muitas variáveis, né? A gente vai medir muitas similaridades dos indivíduos com relação às, às variáveis. Bom, então eu vou começar aqui a aula. Então aqui está começar aqui o assunto da aula. Bom, então como eu falei, um conjunto com N indivíduos, a gente pode estar interessado em agrupá-los, né? Formar grupos, na verdade, né? Então, e a gente vai formar grupos como? De acordo com algumas similaridades. Então, se eu analisar algumas variáveis quantitativas de indivíduos, ou até qualitativas também, mas geralmente a gente utiliza mais como quantitativas, a gente pode dizer se o indivíduo é próximo ou distante do outro. Então, eu coloquei um exemplo aqui para a gente entender melhor, que é exatamente agrupar indivíduos de acordo com fatores de risco. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui essas variáveis coletadas. Então, eu tenho aqui essas quatro variáveis. Então, eu tenho aqui o número de cigarros que a pessoa fuma por semana, é um fator de risco. O nível de colesterol, o nível de glicose, batimentos cardíacos por minuto. Então, eu posso inserir aqui outras variáveis, por exemplo, índice de massa corpórea. Poderia colocar aqui IMC. Índice de massa corpórea seria uma quinta variável. Então, tudo que eu puder coletar com relação aos indivíduos associados a fator de risco, eu posso medir, né? Assim, né? Então, será que eu posso classificar os indivíduos? Então, de acordo com esses 5 fatores de risco, será que ele está classificado num grupo de alto risco para essa doença? Num grupo de baixo risco? Ou eu poderia classificar, por exemplo, de acordo com essas 5 variáveis, nível alto, médio ou baixo de risco? Então eu posso fazer essas classificações, né? Classificar os indivíduos por grupos. Então a gente vai classificar aí o número de grupos, a gente vai ver que a gente pode escolher quantos grupos a gente quiser. Isso também pode valer para classificação de animais, né? Então isso aqui foi muito comum em biologia, né, em genética, para classificar animais, né? Como é que é feita lá? Separar mamíferos de aves, com cauda e sem cauda, com bico e sem bico. Então tem aquelas ramificações, né? Então, por exemplo, começa lá num ancestral comum, aí vai separar, né? Então vai separar, a primeira separação que tem são das plantas com os animais. Aí entre os animais vai ter lá os unicelulares e os pluricelulares. Aí dos pluricelulares eu começo a dividir. Então vai ter lá as ramificações, né? Então vai ter os répteis e as aves, por exemplo, que tem um ancestral comum. Então aqui poderia ser os répteis e aqui as aves, né? E aí continuam, né? Então aí veio tanto, aí vai ramificando. E assim por diante. Então aqui vamos supor que esse grupo ramificou em dois, por exemplo. Então a gente vai fazer a mesma coisa por indivíduos. A gente vai ver indivíduos que têm características mais parecidas e agrupar eles. Então essas características de acordo com a variável do meu estudo, dependendo do meu objetivo de estudo. Então essas características, né, nesse exemplo que eu coloquei aqui, são características mais de hábitos e comportamentos. Eu poderia separar os indivíduos por genética, similaridades genéticas. Na área que a gente estuda, na área da saúde, geralmente a gente separa pelos hábitos mesmo, né? Então,
quantos cigarros a pessoa fuma, ingestão de alimentos, no caso da odontologia, número de vezes que a pessoa escova os dentes, frequência de idas ao dentista, né? Então são todos hábitos, né, ou comportamento. Hein? E assim também colesterol e glicose, né? Colesterol e glicose são consequência do comportamento, né, da pessoa, do comportamento alimentar da pessoa. É lógico que tem o fator genético também, né? Mas é muito mais com relação ao comportamento da pessoa. Bom, então a gente vai fazer isso no contexto de muitas variáveis. Então, geralmente, dados multivariados são representados por uma matriz de dados. Então, quando vocês recebem lá a planilha de dados, eu tenho os valores, né? Então, aqui eu tenho as linhas, cada linha representa um indivíduo e cada coluna representa uma variável. Então, aqui então vocês podem perceber lá nas planilhas, tanto do R, né, que a gente vê lá no R Commander, quando vocês digitam um banco de dados ou recebem um banco de dados, tanto no Excel quanto no SPSS, vocês recebem os dados dessa maneira, né? Então, a primeira linha é o indivíduo 1. O indivíduo 1, esse aqui é o indivíduo 2, e assim por diante, né? Aqui tem um erro, aqui é 3 pontinhos. Então, eu vou ter até o enésimo indivíduo. Então, eu tenho N indivíduos, e cada coluna é uma variável. Então, aqui, por exemplo, pode ser o colesterol. Aqui pode ser a glicose do indivíduo. Aqui pode ser o IMC. Aqui pode ser, sei lá, se a pessoa fuma ou não e quantos cigarros ela fuma, por exemplo. E assim por diante, né? Então, eu coloquei alguns exemplos, mas eu posso coletar muitas informações com relação a esse indivíduo. Então, esse aqui é o banco de dados que a gente recebe. Então, o que a gente vai fazer em análise multivariada é juntar numa técnica só a análise de todas essas variáveis. O que a gente fez até as aulas anteriores é comparar duas variáveis só, né? Eu comparo um tratamento com uma variável, ou duas variáveis qualitativas, verificar se existe associação entre uma variável qualitativa e outra. Então, as técnicas multivariadas, elas permitem que a gente analise de uma vez muitas variáveis, permite que eu analise muitas dessas variáveis. Bom, então como é que funciona essa técnica que a gente vai ver aqui na aula de hoje? A técnica de análise de agrupamento hierárquico, conhecido também como análise de cluster. Então essa técnica aqui, vamos supor que eu tenho lá um conjunto com k variáveis. Então eu tenho lá a variável, voltando aqui, ó, x1, x2, xk. Eu tenho k variáveis aqui, cada coluna é uma variável. Então a gente pode criar um critério para medir a distância entre os indivíduos. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o indivíduo 1, vou escrever de outra cor. Eu vou pegar aqui o indivíduo 1, ou o indivíduo 2, né? E vou comparar com o indivíduo N, por exemplo. Então, será que esses indivíduos estão próximos ou distantes? Então, eles estão próximos se os x, por exemplo, se esse aqui é um valor próximo desse. Então, se esses dois valores são próximos, assim, entra na conta dizendo que o indivíduo 2 e N são parecidos nesse quesito. E nesse quesito aqui eles são próximos ou diferentes. Então, o que as medidas de similaridade fazem é, para cada combinação de dois indivíduos aqui, para comparar se eles são próximos ou diferentes entre eles, eu comparo todas essas diferenças. Então, para o indivíduo 2 e N, eu vou verificar se com relação a todas essas variáveis, eles são parecidos ou eles são distantes. Então, o que a gente vai fazer aqui é criar uma medida de similaridade entre eles. Existem várias medidas de similaridade, né? Então, a técnica de cluster permite várias medidas. A mais comum e talvez a mais simples é a chamada distância euclidiana. Então, a distância euclidiana, ela pega, eu quero comparar a distância do indivíduo I com o indivíduo J daquela planilha. Então, a distância do indivíduo I para o indivíduo J, será que eles são parecidos ou são bem diferentes? Então, eu vou criar a medida chamada de distância, a distância euclidiana entre eles. Então, como é que funciona essa distância?
Então, entre o indivíduo I e J, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a diferença ao quadrado entre o indivíduo I e o indivíduo J na primeira variável. Ele vai fazer isso para a segunda variável também. E ele vai fazer isso para todas as variáveis. Então é como se ele pegasse cada coluna ali e fizesse a subtração da primeira variável para o indivíduo I menos a primeira variável para o indivíduo J e elevasse ao quadrado. E aí depois eu faço para a segunda variável. E aí eu faço isso para todas elas. Então, o que vai me retornar aqui vai ser a distância que existe entre esses indivíduos aqui. Então, por exemplo, se esse indivíduo aqui, entre o indivíduo I e J, aqui são parecidos e aqui são parecidos e aqui são bem diferentes, então vai dar lá uma distância geral. Então, por exemplo, se em todas as variáveis eles são parecidos e só em uma eles diferenciam mais, talvez seja um indicativo de que eles realmente são parecidos, né? Então vai dar uma distância pequena, porque só em uma variável eles são diferentes. Agora, se eles são diferentes em todas as variáveis, são bem diferentes, aqui vai dar um valor maior, a distância vai ser maior. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou classificar todos os indivíduos de acordo com as distâncias entre eles. Eu coloquei aqui um exemplo para ficar mais fácil entender. Vamos supor que o indivíduo 1 tem glicose 95, colesterol 120 e idade 55. Então, eu quero classificar os indivíduos de acordo com essas três variáveis: glicose, colesterol e idade. Então, aqui eu tenho os dados do indivíduo 1 e o indivíduo 2 tem a glicose de 80, 90 e colesterol 90 e idade 40. Bom, então qual é a distância desses indivíduos? Como é que eu calculo a distância entre o indivíduo 1 e 2? Então eu vou pegar a diferença da glicose entre eles. Então, na glicose 1 tem 95 e o 2 tem 80. Então a distância para a primeira variável é 15. No segundo indivíduo, a segunda variável, desculpa, colesterol, o primeiro 120, o segundo é 90, então a distância aqui é 30. E o terceiro, a distância aqui com relação à idade é 15. Então eu vou criar a minha medida de similaridade. Então, para fazer essa conta aqui, eu tenho que elevar ao quadrado ainda, né? Vou colocar aqui. Então, eu vou elevar ao quadrado. Então, vai ser 15 ao quadrado mais 30 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, colocando isso numa calculadora, né? Fazendo isso vai dar... E aí depois eu tiro a raiz de tudo isso. Então, faço essa soma ao quadrado, depois tiro a raiz. Então, eu vou ter que a distância entre eles com respeito a essas três variáveis é 36,74. Essa distância é pequena ou é grande? Não sei. Então, para essa distância ser pequena, para eu decidir se essa distância entre eles é pequena ou grande, depende dos outros indivíduos. Então, se eu pegar o indivíduo 3, por exemplo, eu vou comparar o indivíduo 1 com o 3 e o 2 com o 3 e vou ver a distância dessas distâncias. Então, eu só vou saber se essa distância que eu encontrei aqui é grande ou pequena se eu puder comparar com as distâncias dos outros indivíduos. Então eu vou comparar as distâncias com todas as combinações possíveis de dois indivíduos e vou ver quais são as menores distâncias e as maiores distâncias. Então quanto menor for a distância, quer dizer que são os indivíduos mais parecidos entre eles com relação a essas variáveis. E quanto maior a distância, quer dizer que os indivíduos têm mais diferença entre eles. Então dessa maneira que eu vou formar grupos. Eu vou formar grupos de indivíduos, vou colocar indivíduos com características, com distâncias menores entre eles de um lado, então eles vão ter mais características parecidas em comum, e os outros de outro grupo. Eu poderia formar dois grupos, poderia formar um terceiro grupo, né, três características similares, e assim por diante. Então, quando eu faço todas as combinações de 2 a 2, eu crio a matriz de distâncias entre os indivíduos. Ela também é conhecida como matriz de similaridades entre eles. Então, está aqui. Então, o resultado seria a distância de todas elas. Então, aqui, por exemplo, aqui é a distância do primeiro para o segundo indivíduo.
Então aqui eu vou ter a distância do indivíduo 1 e 2, a distância do indivíduo 2 e 3, a distância do indivíduo 2 e n. Então eu vou ter uma matriz de distâncias, uma matriz n por n. Então eu vou criar uma matriz de distância do indivíduo 3 e do indivíduo n, assim por diante. Então essas são a matriz de distâncias entre os indivíduos. Então através dela que a gente vai identificar os indivíduos mais próximos entre eles. Agora percebam aqui que a distância, essa aqui é zero. Por que é zero? Porque isso aqui é como se fosse a distância calculada 1, 1, por exemplo. D11. Então D1 é a distância do indivíduo 1 para ele mesmo. Então isso aqui, a distância dele sempre vai ser zero. A distância do indivíduo para ele mesmo é zero. Então na diagonal aqui dessa matriz, ó, essa aqui é a distância do indivíduo 2 para ele mesmo. E chega no final a distância do indivíduo n para ele mesmo. Então os elementos da diagonal dessa matriz aqui sempre vai ser zero. Então o que interessa para a gente é analisar a distância só entre indivíduos diferentes. Então eu vou analisar só essas distâncias, do indivíduo 1 para 2, 2 para 3, 3 para 5 e assim por diante. Bom, então o procedimento do agrupamento hierárquico consiste em agrupar indivíduos mais próximos. Então a gente vai ficando agrupando, até formar 2 ou 3 grupos, por exemplo, ou 4 grupos, dependendo do meu interesse, né? Então pode ser que eu queira formar 4 grupos de indivíduos, de acordo com as suas similaridades. Então a gente repete o processo várias vezes, né, até formar grupos com características diferentes entre si. Bom, então um gráfico muito interessante que eu já tinha esboçado ali o desenho no começo da aula é o chamado dendrograma. O dendrograma é o procedimento gráfico para avaliar os grupos formados, né? Então o desenho dessa formação de grupo, pegando os mais próximos e indo agrupando, o desenho gráfico dele é o dendrograma. Então através do dendrograma a gente pode verificar quais indivíduos estão mais próximos, quais são as fases seguintes do agrupamento. Então eu posso ver quais grupos apresentam maiores diferenças e quantos grupos são adequados para separar as observações. Então para construir o dendrograma, basta conhecer a distância entre os indivíduos. Então o que acontece? Os indivíduos mais próximos, eles vão entrar dentro do primeiro agrupamento. E depois eu vou pegar os restantes, né, e vou formando outros grupos sempre de acordo com as suas similaridades. Então vai ter um exemplo aqui, ó. Então esse aqui é um exemplo de dendrograma. Então eu coloquei aqui o desenho aqui, eu vou vir aqui para analisar a distância de 7 indivíduos. Então vamos supor que eu tenho lá os indivíduos e as variáveis. Então esse exemplo aqui ele fez com duas variáveis, né? Paciente A, paciente B e assim por diante. Então a variável 1 e a variável 2. Então, por exemplo, aqui a distância do A para o B com relação a essas duas variáveis, com relação à primeira variável, a distância entre eles é 3 menos 4 ao quadrado. Com relação à primeira variável, essa é a distância do A para o B. E para a segunda variável, a distância entre eles é 2 menos 5. Então vai ficar 2 menos 5 ao quadrado. Então eu vou ter a distância do A para o B. E aí eu coloco aqui dentro da matriz, ó, do A para o B, a distância é 3,162. Vou colocar de vermelho aqui, acho que fica melhor para vocês enxergarem. Aí eu vou fazer a distância, por exemplo, do C com o F. Então eu divido C é 4 menos a do F, 4 menos 7. Então está aqui, 4 menos 7, com respeito à primeira variável. E com relação à segunda variável, vai ser 7 menos 7. Então, nesse caso, na segunda variável, eles são parecidos, né? Eles têm uma distância grande na primeira variável, mas na segunda, 7 menos 7. Então, a distância do C para o indivíduo F está aqui, 3.
Então, o que ele vai fazer aqui? Então, eu tenho aqui essa matriz aqui embaixo. Então, essa matriz aqui embaixo, eu tenho todas as distâncias calculadas. Então, aqui eu tenho todas as distâncias. Então, eu tenho todas as distâncias calculadas. Bom, gente, então aqui eu tenho todas as distâncias calculadas. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois indivíduos que têm a menor distância entre eles e vou fazer o primeiro agrupamento. Então, eu faço o seguinte, eu vou pegar aqui, se eu olhar essa matriz como um todo, a menor distância entre os indivíduos E é 1.414. Ó. Então, essa distância é o indivíduo E do indivíduo F. Então, vai ser os dois indivíduos que estão mais próximos. Então, aqui, ó, o primeiro agrupamento é esse aqui. Ó. Então, o dendrograma ele faz o seguinte, ele pega o indivíduo E e F e forma o primeiro agrupamento. E aí, depois, ele vai ver qual é a segunda menor distância entre o que sobrou. Então, se eu olhar aqui, ó, o indivíduo G, ele tem uma distância pequena para o indivíduo E e para o indivíduo F. Então, a distância do indivíduo G para o indivíduo E e F é menor do que as outras distâncias em média aqui. Então, ele faz o seguinte, ele bota o G junto com o E e o F. Então, ele vai ver as distâncias, né? Então, é como se no segundo agrupamento esses três aqui fossem um grupo. Aí depois ele vai comparar esse grupo aqui, então esse aqui é o grupo formado com cada um desses outros indivíduos, com A, o B, C e o D. E ele vai ver o que são mais próximos. Então, por exemplo, aqui ele achou que o B, o C e o D, eles formam um outro grupo. Então aqui vai ser um grupo 2. Grupo 2 aqui. Grupo 2 e grupo 1 e assim por diante. Então vai chegar o momento em que ele agrupa aqui, ele faz esse agrupamento. Então o que aconteceu aqui? Nesse penúltimo passo aqui, ele agrupou tudo isso aqui em um só. E aí finalmente o último nível da hierarquia é o grupo A contra todo mundo. Então nesse exemplo aqui que ele deu, é como se o indivíduo A fosse o mais distante de todo mundo, né? Então se eu ver a distância do A contra todas as outras, são distâncias muito grandes mesmo. Então se eu fosse formar aqui dois grupos para esses 7 indivíduos, eu diria que o grupo A sozinho é um grupo e os outros todos são outro grupo. Então quer dizer que esses 6 indivíduos aqui têm mais características em comum do que o indivíduo A. Então se eu fosse formar só dois grupos, né? Então essa é a última formação que eu tive. Ó. Então aqui eu separo em dois grupos. Então separando em dois grupos, o A é um grupo e todos os outros é outro grupo. E se eu quisesse dividir isso em 3 grupos? Se eu quiser dividir isso em 3 grupos, eu venho aqui na penúltima ramificação que ele fez no dendrograma. Então a penúltima ramificação que ele fez, ó, ele separou esses aqui. Então ele separou, vou até colocar em outra cor. Então ele separou aqui os indivíduos, ó, o B, o C e o D do E, F, G. Então se eu fosse separar a minha amostra em 3 grupos, seria essa. Então aqui, se eu fosse formar 3 grupos, de acordo com as suas similaridades, o grupo 1 é o indivíduo mais diferente de todos, que é o A. O grupo 2 seria o B, o C e o D. E o grupo 3 seria o E, F, G. Então eu fiz esse exemplo aqui só com 3 indivíduos, mas na prática o que a gente quer é agrupar um banco de dados grande, né? 100, 200 indivíduos, 500, 1000 indivíduos. Então eu posso fazer isso para uma escala de milhares de indivíduos. Eu posso agrupar milhares de indivíduos. Lógico que o gráfico vai ficar muito grande, né? Então esse exemplo de dendrograma eu fiz aqui para mais por uma questão didática, né? Para vocês verem aqui como é que funciona, né?
Então tá aqui, ó. Então eu coloquei aqui na minha tela aqui da webcam outro exemplo de dendrograma. Então nesse caso aqui eu tenho 5 indivíduos, ó. Então eu chamei aqui eu tenho aqui A, B, C, D e E. Então o que aconteceu aqui? Então nesse aqui, ó, aqui é o dendrograma completo. Vamos olhar agora de trás para frente. Então se eu puder formar dois grupos de indivíduos aqui, do A, B, C, D e E, ó, uma ramificação ficou para o C e D, e a outra ramificação ficou aqui, ó, para esse grupo A, B e E. Então aqui eu tenho dois grupos, A, B e E num grupo e C e D num grupo. Se eu quisesse dividir em três grupos, então olha só, então a primeira ramificação foi essa, a segunda ramificação foi essa aqui. Então a segunda ramificação foi essa aqui, ó, porque ela vem antes dessa. Ó. Essa segunda ramificação está mais próxima da ramificação inicial do que essa aqui. Então, se eu for separar em três grupos, eu tenho que olhar qual ramificação está mais próxima. Então, essa aqui foi onde ramificou o C com o D. Então, o que acontece? Se eu for formar três grupos com esses 5, eu vou ter o C num grupo, o D no outro grupo e o A, B e E num terceiro grupo. Então, e assim por diante. Posso formar 4 grupos e assim por diante. Então, esse exemplo aqui é só com três grupos. Se eu for formar aqui com mais, deixa eu mostrar aqui. Então, esse exemplo aqui já é um exemplo com 15 indivíduos. Ó. Então, com 15 indivíduos, então se eu for dividir aqui em dois grupos, a primeira ramificação separou os indivíduos, o 15, o 6 e o 11 do restante. Então, é como se o 15, o 6 e o 11 formassem um grupo e o restante formasse um segundo grupo. Se eu fosse separar isso em três grupos, eu olho qual é a próxima ramificação. Então, eu vou olhar aqui, ó, essa aqui é a minha próxima ramificação. Então, o que ela separou? Ela separou o 9 e o 14 do restante daquele outro grupo. Então, se eu for formar três grupos, eu vou ter o primeiro grupo, o 15, o 6 e o 11, o segundo, o 9 e o 14, e o terceiro grupo, o restante. Se eu quero separar em quatro grupos de indivíduos, então eu vou olhar a próxima ramificação. Então, essa aqui foi a ramificação que separou em três grupos, eu vou olhar essa aqui que separou em quatro. Então, a que separou em quatro vai dividir esse grupo aqui, maior, né, nesses grupos aqui, e a outra ramificação vai separar aqui nesse grupo. Então, aí eu vou ter quatro grupos. Na prática, eu tenho poucos grupos, né? Acabo não formando tantos grupos assim. O ideal seria formar 3, 4 grupos no máximo, né? Dependendo do problema que eu tenho, né? Então, o ideal não é formar assim tantos grupos. Então, aqui é um outro exemplo gráfico de como funciona a ideia da separação dos grupos, né? O que faz a análise de componentes principais. Então, inicialmente, o que eu tenho aqui esse aqui é um exemplo com duas variáveis. Então, eu tenho aqui o eixo da primeira variável e aqui em cima o eixo da segunda variável. Então, inicialmente, os indivíduos estão todos nas bolinhas pretas. Vamos supor que é tudo bolinha preta aqui. Então, o que a técnica de agrupamento faz? Ela é como se criasse essas linhas pretas aqui. Ó. Essas linhas aqui é como se fosse o nosso separador. A, ele separa os grupos, né, de acordo com as suas similaridades. Então, ele separa os grupos de acordo com a nuvem de pontos. Então, ele pega todo mundo que está aqui abaixo, ele classifica como um grupo e a gente pinta de uma cor verde, por exemplo, para ilustrar. Todos os indivíduos que estiverem aqui embaixo, eles são do grupo verde. Os que estão aqui em cima são do grupo azul. Os que estão aqui dentro dessa área. E os que estão lá na última área, eu pinto eles de vermelho. Então, essa aqui é interessante, esse gráfico, para ter uma ideia visual, né, de como que estão formados os grupos de indivíduos. Então, a gente vai ver agora no R Commander que ele faz essa técnica e aí ele salva para a gente na planilha o grupo que pertence a cada indivíduo. Então, eu vou ter lá em que grupo vai pertencer cada indivíduo. Então, eu vou entrar agora no R Commander, a gente vai fazer aqui um exemplo.
Bom, a gente vai fazer esse exemplo aqui no R-Comando. Vou pegar o banco de dados DTM e aí a gente vai agrupar os indivíduos de acordo com a idade e a soma dos fatores, a soma dos sintomas. Então, como é que eu faço isso no R-Comando? Então, eu venho aqui em Estatísticas, aí Dimensional Análises, Análise Dimensional. Então, tudo relacionado à análise multivariada é Dimensional Análises. E aí o nosso caso é cluster, em português é agrupamento. E aí eu vou colocar Hierarchical Cluster. Então aí eu vou selecionar as variáveis que serão usadas para medir as similaridades, né? E aí o R vai soltar para a gente o dendrograma do agrupamento. Ele vai mostrar aqui como é que foi feito o agrupamento de todos os indivíduos daquele banco de dados de acordo com as duas variáveis que eu selecionei, a idade e a soma dos fatores. Então vamos fazer aqui o agrupamento. Eu vou abrir aqui o R Commander. Então o R está aberto aqui já, então eu vou chamar o R Commander. Como é que eu chamo o R Commander? Library RCMDR. Eu estou abrindo aqui o R Commander. Demora um pouquinho para abrir. Então a gente vai abrir aqui os dados da DTM, né? Então eu vou classificar de acordo com a idade e com a soma. Então vou em Data, Import Data, eu abri um arquivo do SPSS, vou chamar de DTM, que nem a gente faz nas aulas, né? DTM, colocar OK, eu vou procurar aqui na minha planilha de dados, onde que está. Então DTM eu tinha salvado na raiz aqui da pasta da disciplina. DTM, achei, vou abrir ela. Bom, tá aberto. Então vamos fazer aqui a análise de cluster, análise de agrupamento. Então venho aqui em estatísticas, dimensional análise. Então dimensional análise é sempre o que vai fazer as técnicas multivariadas. Então dentre essas técnicas o que a gente vai ver aqui é análise de cluster. Então análise de cluster, eu vou colocar Hierarchical Cluster Analysis, que é o que faz o dendrograma. Então seleciono ela e aqui eu vou selecionar todas as variáveis que vão entrar nas minhas medidas de similaridade. Então aqui as variáveis quantitativas que tem é só idade e soma. Então como é que eu faço para selecionar as duas? Eu tenho que segurar o botão Ctrl. Então seleciono a idade, seguro o botão Ctrl e seleciono todas as outras que eu vou utilizar. Então se eu tivesse aqui 5, 6 variáveis, eu iria segurar o Ctrl e iria ficar segurando elas. Bom, então eu segurei, no caso aqui são só duas, né? Deixa eu ver aqui se tem no Option algumas coisas. Não, aqui pode deixar o default mesmo. Vou ver se tem alguma coisa para citar aqui no... o que é interessante para a gente é o dendrograma, para a gente interpretar. Então eu vou dar OK. Então, tá vendo? Ó, que ele fez o dendrograma, ó, ele soltou no R principal, ele não soltou aqui na janelinha do R Commander. Tem um R Commander, ele soltou na janela do R principal. Então, eu vou maximizar aqui essa tela. Então, percebam que aqui são muitos indivíduos, né? Nos dados da DTM são 290 e tantos indivíduos. Então, por exemplo, quando eu formei aqui dois grupos, então separei em dois grupos. Então, se eu separo em dois grupos, os meus indivíduos de acordo com a idade e os sintomas, é como se esses aqui fossem o grupo 1 e esses aqui fossem o grupo 2. Então, e se eu quiser separar em 3? Então eu vou ver qual a barrinha horizontal que está mais acima, se é essa ou essa. Parece que se é essa, né? Então em 3 grupos ele separou esse aqui desse. Eu só quero separar o meu banco de dados em 3 grupos de acordo com essas similaridades. Eu tenho esse aqui um grupo, esse outro grupo, e esse restante aqui, todo o resto seria o terceiro grupo. E aí poderia continuar ramificando, né? Então, nesse caso, quando eu tenho um tamanho de amostra muito grande, assim, o dendrograma fica difícil de ver quem são os indivíduos. Então, nesse caso aqui, é mais interessante eu colocar na planilha de dados em qual grupo cada indivíduo está, um por um, do que ficar olhando aqui o dendrograma que não consigo enxergar o nome deles aqui, qual o número que ele está, porque são
são mais de 200 indivíduos, né? Então, se eu olhar aqui o meu banco de dados, o DTM, então vamos ver aqui o DTM, a gente vai ver que tem muitos indivíduos. Eu vou no View Dataset, ó. Então aqui eu tenho quase 300, né? Então para eu enxergar aqui 300 indivíduos no dendrograma é muito difícil. Então é mais interessante eu classificar eles, fazer a classificação deles. Então como é que a gente faz isso? Então depois de pedir para ele fazer o agrupamento, eu venho aqui, ó. Eu venho em estatísticas. Então o caminho é o mesmo, é quase o mesmo, né? Estatística, dimensional análise, cluster, mas só que agora eu vou adicionar os grupos no banco de dados. Eu vou adicionar os grupos no banco de dados. Então ele vai criar uma coluna lá na planilha que classifica os indivíduos de acordo com as suas similaridades. Ele vai colocar lá grupo 1, grupo 2. E aí uma coisa que eu posso fazer aqui nessa opção é escolher quantos grupos eu quero formar. Então eu quero formar 2, 3, 4 grupos. Então eu seleciono lá quantos grupos eu quero formar de acordo com as suas similaridades. Então eu vou ali, eu vou formar, por exemplo, 3 grupos. Então vamos voltar aqui para o R. Então depois que eu fiz a análise de cluster, o agrupamento. Então voltando aqui para o R Commander, né? Então estou voltando para o R Commander, ó. Eu venho em estatísticas, análise dimensional, cluster. Mas só que agora, em vez de selecionar o Hierarchical Cluster, eu já fiz o agrupamento, já criei aquelas matrizes de similaridades, tudo, ele fez isso lá dentro. Agora eu vou fazer adicionar no banco de dados. Então aqui tá, eu vou colocar quantos grupos eu quero formar. 2, 3, eu quero classificar aqueles indivíduos lá em quantos grupos. Então eu vou colocar, por exemplo, em 4 grupos, por exemplo. Então 2, 3, 4. Então eu venho aqui e coloco 4. O default dele está 2, ele vai separar em 2 grupos. Mas se eu quiser separar em 4, ele vai separar para a gente os 300 e tantos indivíduos em 4 grupos, de acordo com as suas similaridades. Eu posso fazer até mais, né? Posso fazer 6, 9, posso no máximo 10. O máximo aqui que o R permite é separar os grupos em 10, mas 10 fica muito, né? Para interpretar o que é o grupo 1, 2. Então vou colocar 4 aqui, e aí vocês vão ver ele fez isso lá na planilha de dados. Então eu venho aqui no View Dataset, ele lá no final da planilha ele colocou, então a última coluna da planilha, ó, ele colocou o grupo. Ó. Então em qual grupo cada indivíduo pertence. Então tá vendo? Ó, o primeiro indivíduo ele pertence ao grupo 1, o segundo indivíduo ao grupo 2, o indivíduo 3 e 4 pertencem ao grupo 3. Então quer dizer que o indivíduo 3 e 4 são parecidos, né? Então, com relação à soma dos fatores e à idade, eles são tão parecidos que formam um grupo só. Eles estão dentro do mesmo grupo, na verdade, né? Então ele classifica aqui os grupos, os indivíduos que estão dentro dos grupos. Então eu posso dizer, né? Então eu quero estudar um indivíduo em particular. Ah, sei lá, o indivíduo 100. Em que grupo ele está? Venho aqui e eu vejo que ele está no grupo 1, né? Então aí ele joga os indivíduos para cada grupo de acordo com as suas similaridades. Então a gente pode perceber, por exemplo, ó, aqui ó, eu tenho esses 3 indivíduos aqui, eles estão no grupo 4. Ó. Então com relação às variáveis, né, a soma e a idade. Então com relação à idade e a soma dos fatores, eles são próximos que eu joguei eles para o grupo 4. Então basicamente a análise de cluster faz isso. Né? Se eu quiser agrupar indivíduos de acordo com as suas similaridades, eu utilizo a análise de cluster, né? Então, isso aqui pode ser muito interessante na área da saúde, né? Fazer grupos de risco. Eu sei que isso aqui é muito utilizado em análise financeira, análise de crédito, né, para pessoas, né, que vão fazer um empréstimo, por exemplo. Então, eles coletam muitas variáveis lá, né, do indivíduo e aí classificam, né, de acordo com o histórico que ele tem, né, com aquelas variáveis que ele tem. Será que ele vai ser um bom pagador ou um mau pagador?
Então, o que eles fazem é isso, fazer uma análise de agrupamento e de acordo com os valores que tem naquela variável, vai jogar no grupo 1, no grupo 2 ou grupo 3, né? Então, o indivíduo que tem muita chance de pagar, né, o que ele emprestou, tem uma chance razoável e o que tem a maior chance de não pagar, né, aquilo que ele emprestou. Então, eles aceitam ou rejeitam o crédito, né, de acordo com o grupo que ele for jogado, né? Então, se os dados daquele indivíduo der que ele caiu no grupo que tem uma chance muito grande de não pagar, eles ou o banco rejeita ou acaba até colocando um plano de juros maiores, né? Então, geralmente tudo é feito baseado no grupo, nas variáveis. Então ele vai ver as variáveis daquele indivíduo e vai ver se é similar com qual grupo. O grupo que paga bem ou o grupo que não paga ou paga mais ou menos e assim por diante. Ele separa em grupos. Agora vamos pegar aqui para terminar a aula, vamos pegar aqui os dados da CEP. Então eu vou classificar os indivíduos de acordo agora com mais variáveis, 5 variáveis agora. Então aqui nos dados da CEP, vamos supor que eu quero verificar se os indivíduos são similares ou diferentes de acordo com 5 variáveis. Então vou pegar agora visão, que está lá 1 ou 2, né, idade, renda, CPOD e GOAI, que são a soma dos sintomas também, para aquele banco de dados. Então agora eu vou selecionar 5 variáveis. Então dessas 5 variáveis, então o caminho para fazer a análise de cluster é o mesmo, mas só que agora eu vou selecionar 5 ao invés de 2. Então vocês vão ver que nesse caso aqui, no banco de dados da CEP, eu tenho menos indivíduos. Então eu consigo ver melhor o dendrograma quando eu tenho menos indivíduos. Eu consigo ver como é que foram formados os grupos, né, com menos indivíduos. E aí depois a gente vai jogar o número de cada grupo, né, lá na planilha do banco de dados, usando o mesmo caminho. Então eu vou abrir aqui o banco de dados da CEP. Vou fechar aqui a visualização do DTM. Então voltando aqui para o R Commander, eu vou abrir o ACEP, data, import data, vou colocar aqui do SPSS, e aí, no caso agora é o ACEP. Eu seleciono ACEP. Coloco OK, eu vou procurar, acho que está aqui na aula 2, está aqui. Então abri o ACEP. Então está aqui a planilha dos dados. Então eu vou classificar se os indivíduos são similares de acordo com a idade, de acordo com renda, de acordo com visão, 1 ou 2, de acordo com o CPOD, né, que eu já tinha falado, e a soma dos sintomas, que é o OI. Aqui ele está aqui, ó. É a soma dos sintomas. Então eu vou classificar indivíduos que são mais próximos e mais diferentes entre si. Então como é que eu faço isso aqui no R Commander? Então o mesmo caminho, estatísticas, tudo que é multivariada dimensional análise, cluster análise e hierarchical cluster. Então agora eu vou selecionar todas as variáveis que eu tinha colocado ali no slide, né, que era o CPOD, GOAI, a idade, né, a renda e a visão. Então coloco OK. Ele fez lá ele não plotou o gráfico aqui, ele plota o gráfico lá na janela do R mesmo, sem ser o R Commander. Então tá aqui, ó. Então perceba aqui que já dá para ler, né? Embora sejam muitos indivíduos, mais de 100 ainda, mas dá para ver aqui, né? Que, por exemplo, 86 ele está meio que sozinho aqui, né? Se eu fosse separar em 1, 2, em 4 grupos, 86 ele faz parte de um único grupo. Então, se eu fosse separar aqui a minha amostra em 2 grupos, então no primeiro agrupamento, ó, eu vou ter esse grupo e aí eu vou ter isso aqui como sendo um único grupo. Então, é como se isso aqui fosse o meu grupo 1 e o restante, inclusive esse aqui, né? Esse aqui seria o grupo 2. Então, se eu fosse separar a minha amostra em 2 grupos, seriam esses 2. E se eu fosse separar, não quero separar em 2, eu quero separar em 3. Então, se eu quiser separar em 3, essa aqui é a primeira ramificação. Eu tenho que ver qual foi a segunda. Então, a segunda não foi essa aqui porque ela está mais acima. Então, aqui
Então o primeiro grupo continua sendo esse. E aqui eu vou separar em dois grupos. Então no primeiro grupo ficam esses aqui. E o segundo grupo fica o restante. Então aqui eu separei em três grupos. Então cada círculo aqui que eu fiz é um dos três grupos. Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Agora eu quero separar em quatro grupos. Então eu separei em três. Ó. A quarta ramificação, a que está mais abaixo, não é essa aqui. Ó. Então a quarta ramificação foi a que separou o 86 do restante daquele grupo 1. Então a minha quarta ramificação é como se o 86 ele é tão diferente dos outros desse grupão aqui que ele forma um único grupo. Então o 86 ele tem características bem peculiares que fez com que na hora de eu separar em quatro grupos, o 86 sozinho formasse um grupo, porque ele acaba sendo muito diferente dos outros, ele tem muita diferença dos outros. Então quando eu formo quatro grupos, a formação vai ser desse jeito, né? Então aqui eu tenho o grupo 1, o 86 sozinho seria, por exemplo, o grupo 2, esse aqui seria o grupo 3 e esse aqui seria o grupo 4. Então eu vou escrever esse agrupamento lá no R Commander agora. Eu vou pedir para ele salvar na planilha o número de cada grupo aqui de 1 até 4. Então eu vou pedir para ele salvar os grupos de 1 até 4. Então como é que eu faço isso aqui no R Commander? Eu venho em Data, Estatísticas, desculpa, Estatísticas, Análise dimensional, Análise de cluster, e agora eu vou em adicionar os grupos, né, no banco de dados. Então eu vou colocar aqui que eu quero 4. Eu vou colocar 4. E aí quando eu for lá no View Dataset, ó, vai aparecer lá na última coluna os grupos que foram formados. Tá aqui, ó. Então o primeiro indivíduo e o segundo estão no grupo 1, o terceiro está no grupo 2, e assim por diante. Ó. Grupo 1, 3, 1, 3, e assim por diante. Então tem alguns grupos aqui que estão NA, porque esse indivíduo, por exemplo, deve ter algum dado faltante, alguma daquelas variáveis. Então os que aparecerem em NA são os que não estão em nenhum grupo. Por quê? Porque eu não consegui calcular alguma das medidas dele. Né? Então esse indivíduo aqui, ele tem alguma variável faltante, a visão. Ó. Então aqui está NA, ele não colocou, né? Não definiu qual é a visão. Então é um valor faltante. Então se ele é um valor faltante, não dá para calcular a distância e ele acaba ficando de fora de qualquer agrupamento. Eu não consigo ter os valores necessários, né, os parâmetros necessários para dizer em qual grupo ele está. Então esses indivíduos eles acabam não entrando em nenhum grupo. Eles acabam ficando de fora e assim por diante. Então vou fazendo isso para todos, né? E aí a gente pode ver aqui que o 86 ó, ficou sozinho no grupo 4. Ó. O 86 ele ficou sozinho aqui. Né? Então com relação às variáveis estudadas, ele está bem diferente dos outros, né? Então aqui ele tem uma idade maior, né? Talvez, não sei se foi a renda dele que está muito maior do que as outras, né? Que fez ele ir para outro grupo, né? Então com relação às similaridades, o 86 ele é tão diferente, né? Que ele acabou ficando no outro grupo. Então isso aqui é até interessante, né? Se o indivíduo ficar num grupo, ele tem alguma discrepância muito grande. Em alguma das variáveis, ele está muito acima dos demais. Então é uma coisa que eu posso até investigar, né? Então se estou investigando pacientes e classificar em grupos, se eu tenho um grupo, sei lá, só com 2 pacientes e outro grupo com cento e tanto, né? Outro com 50. Então esse grupo com 1 ou 2 pacientes eu tenho que investigar qual medida dele está muito discrepante, né? Aconteceu alguma coisa nesse indivíduo que alguma das medidas está muito acima daquilo que seria esperado, né? Então, sei lá, pode ser que esse indivíduo tenha uma glicose estourando lá 600, alguma coisa, né? Pode ser que ele tenha um IMC muito alto, 30 e pouco. Então, alguma coisa aconteceu, né, para que esse indivíduo ficasse sozinho num grupo, ou dois indivíduos ficassem sozinhos num grupo, né? Eles estão com alguma medida que está muito discrepante, muito mais alta com relação aos demais daquele banco de dados. Então,
quando acontecer isso, nesse tipo de comportamento aqui, né, que aconteceu aqui com 86, eu tenho que investigar o que aconteceu com esse indivíduo aqui. Então, o que aconteceu com ele para que ele ficasse sozinho no grupo, né? Então, é como se eu tivesse um grupo de, sei lá, tivesse um grupo de baixo risco, risco médio, esse aqui fosse o meu grupo de risco alto, mas só que dentro desse grupo de risco alto ainda tem um que se destaca aqui, né? Então, sei lá, seria o risco altíssimo, né? Um risco eminente. Então, eu teria que investigar o que, que aconteceu com esse indivíduo. Então, voltando aqui para o slide, então era isso, análise de agrupamento, né? Assim, é uma técnica que é muito poderosa, assim, a questão de agrupar é muito poderosa, você pode conseguir enxergar grupos, assim, que talvez empiricamente, né, se vocês fossem definir o grupo olhando só uma variável ou outra, talvez vocês não conseguissem, né, juntando essas variáveis aqui, fica mais fácil agrupar, assim, visualizar grupos que sem esse recurso estatístico eu não conseguiria visualizar, e aí planejar, né, um procedimento para cada grupo, né? Então, dependendo do grau de risco, eu posso planejar. Aquele grupo de indivíduos vai ter tal intervenção. Aquele outro grupo precisa de uma intervenção mais brusca, por exemplo, né? Até para dar dose de medicamentos, por exemplo, né? Ou tratamento. Então, o agrupamento ele é muito importante para isso também, né? Ele serve para diversas áreas. Até na área educacional também. Eu vou comentar aqui um caso onde eu posso utilizar as notas dos alunos, tanto de ensino básico, ensino médio, né, eu posso agrupar eles de acordo com as notas de todas as disciplinas. Então, verificar em todas as disciplinas se eles estão mais similares, mais distantes, pegar os alunos que têm muita discrepância nas notas, né, e fazer um tratamento individual para ele, algum reforço individual para um grupo de alunos baseado nas suas deficiências, né? Então eu consigo separar os grupos que têm mais deficiência em português, os grupos que têm mais deficiência em matemática. Então um grupo que está bem em tudo, né? Que está conseguindo bem em tudo, que eu não preciso me preocupar tanto. Então a análise de agrupamento ela tem muita aplicabilidade, né? Ela tem eu posso aplicar nas mais diversas áreas e acaba ajudando muito para definir estratégia para cada grupo, né? Em vez de definir uma estratégia única para todo mundo, eu posso definir estratégias diferentes direcionadas para cada grupo de acordo com as suas deficiências. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado. Boa semana aí para vocês.